como ele foi nomeado, ele como governar e conduzir esse grande multidão, esse grande povo de Israel. Então, certa noite, Salomão teve um sonho, e um sonho, dizia um sonho assim, que Salomão, aleluias, e Salomão queria fazer um pedido para Deus, e Salomão, ele até na sabedoria dele, pediu uma coisa, ele foi sábio. Salomão, o que tu queres? Salomão, ele poderia pedir vingança aos seus inimigos, porque Israel tinha muitos inimigos, como até o dia de hoje tem inimigo, aleluia, como o Irã, né? É aquele país vizinho ali, todos eles são inimigos de Israel, mas ele poderia pedir vingança, mas Salomão não pediu vingança, Salomão pediu sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria, para que eu possa conduzir esse povo a adorar e a buscar o Senhor, o Deus poderoso. Então, depois de um tempo que Salomão começou a construir o templo, o primeiro templo do povo de Israel, um lugar específico, e ali Salomão começou a construir. Depois que construiu o templo, aleluias, Salomão com os seus levitas, os levitas era a única tribo que tinha licença, que tinha permissão de levar a arca do concerto, a arca que tinha ali depositado naquela arca os 10 mandamentos, que tinha também a vara de Arão e o trigo, aleluia, representando 3 símbolos, que não vou explicar muito, que vou perder muito tempo, aleluia, mas ali estava uma coisa importante, ali aquela arca, estava a presença de Deus, aleluia, e que você poderia conduzir os levitas, e ali no dia da grande inauguração, no dia de inauguração, foi uma grande festa que aconteceu, e o povo ali estava temente, ver um dos maiores espetáculos, e ali os levitas levando aquela arca do concerto, até o templo de Salomão, aleluias, e aí entraram os levitas com a arca, e quando levou com a arca, o fogo do Espírito Santo encheu toda a casa, e a casa foi cheia da glória de Deus, que ninguém conseguiu ficar em pé, nem o rei Salomão se contentou de ficar em pé, aleluia, porque a energia, a força de Deus era notável naquele lugar, e aquela casa foi batizada com o Espírito Santo, aleluia. Uma das promessas de Deus vai se cumprir sobre a nossa vida, e cumpriu no dia de Pentecoste, porque estavam todos reunidos em mesmo lugar, aleluias, a promessa se cumpriu, aleluias, e todos entrou o vento veemente impetuoso, entrou na casa e encheu toda a casa, e todos foram batizados no Espírito Santo, aleluias, aleluias. Deus, ele sempre tem um propósito na vida do homem, na vida da mulher. O propósito de Deus é que as pessoas venham aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador da alma. Vivendo agora uma vida de pecado, uma vida de erros, uma vida de tantas coisas que o homem e a mulher cometem sobre o pecado. O pecado é aquela coisa que traz câncer, que traz nosso pensamento, onde o homem quer roubar, quer matar e quer destruir, aleluia. Mas quando o homem dá lugar a Deus, aleluias, Deus repreende e transforma a vida do homem. Que roubava, não rouba mais. Que traficava, não trafica mais. Que prostituía, não se prostitui mais. Quando o homem aceita Jesus, se arrepende, há uma mudança de vida de dentro para fora, não de fora para dentro.
dentro de nós existe uma grande mudança. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus enviou seu único filho, seu filho unigênito, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas qual é o maior propósito de Deus na vida do homem? Primeiro que é o pequeno. A propósito primeiro é libertar o homem da escravidão. Depois que libertar o homem, Deus faz uma limpeza. Deus dá um banho de sangue de carmesim. Ele purifica a nossa alma, Ele purifica nosso espírito, Ele purifica nosso pensamento, porque nossos pensamentos não são mais aqueles pensamentos que nós tínhamos antes de aceitar Jesus. Aleluias. E aqui a palavra de Deus, no segundo livro de Crônicas 7:14 diz: se meu povo, é só se meu povo se humilhar, por isso nós temos que cada vez se humilhar em Deus, não se humilhar para o homem, mas sim se humilhar para Deus, porque foi Ele que deu a vida para cada um de nós. Se meu povo se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, olha só, há um processo que o ser humano toma quando a gente aceita Jesus de verdade. Há um processo que nós passamos, e esse processo é árduo, é difícil, não é fácil. Se eu dizer a você que é fácil, eu estou dizendo que é mentira. Louvado seja Deus. Louvado seja a garrafa de água. Louvado seja Deus. Passamos um processo, e esse processo é árduo e espinhoso. Bota a garrafa aqui para não cair. Lá está desequilibrado. Esse processo é árduo e espinhoso, porque não tem que ver o princípio, os princípios que está na Bíblia, que a Bíblia nos ensina como andar na presença de Deus. Eu não posso andar mais como andava antes, eu não me governo mais, mas quem governa a mim é Deus que nos governa, quando nós permitimos que Ele entra nas nossas vidas. Quando nós permitimos que entre em nossa vida, há uma transformação de dentro para fora. Amém. Aleluias. Porque é loucura para o homem, é loucura você largar as coisas do mundo, a bebida, as drogas, a prostituição, o adultério, a fornicação, as lascívicas. É difícil largar a mentira, largar as coisas que contaminam a nossa alma. É o caminho estreito que nós passamos, porque é estreito mesmo, porque Jesus sofreu por nós. O que Jesus passou aqui na terra, aleluia, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci, e tu irá vencer também. Jesus passou por perseguições e humilhações, até chegar o dia da morte dele, a morte física, essa morte que todos nós vamos ter um dia, a morte física, porque Jesus, como ele sendo o próprio Deus, mas se esvaziou do trono, saiu do trono do céu, para vir aqui na terra, para sofrer em meu lugar e no seu lugar. Jesus foi como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro prometido desde o Velho Testamento,
como Abraão, aleluias, não tinha filhos, e Deus prometeu um filho para ele, e se cumpriu no tempo certo. Abraão com a idade avançada, Sara com a idade avançada, já tinha cessado o seu tempo de período de menstruação. Aleluia, Sara já estava idosa. Mas Deus, como promete, se cumpriu. E nasceu o menino Isaque, o filho da promessa. Mas quando Deus prometeu, Deus pediu o próprio filho. Abraão, eu quero seu filho para fazer um sacrifício. Ele vai ser meu cordeiro. Sobe no monte. Sobe no monte e sacrifica essa criança. E Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu, pegou a criança, pegou o tutelo, pegou a lenha e o fogo. De madrugada, Abraão saiu com sua criança ao Monte Horebe. Quando chegou antes do pé do monte, no meio do caminho, o filho perguntou: papai, cadê o cordeiro, papai? Aqui está a faca, aqui está a lenha e aqui está o fogo. Mas cadê o cordeiro, papai? E o filho não estava nem sabendo que ele era o próprio cordeiro que ia ser sacrificado no monte. Mas Abraão, ele disse bem assim para o menino: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si um cordeiro. Aquele cordeiro é o símbolo de que era Jesus ali. Uma simbolização muito importante. Mas Abraão foi provado por Deus. Porque eu e você não podemos ser provados por Deus. Não somos melhores do que Abraão. Não somos melhores do que ninguém nessa terra. O melhor dessa terra se chama Jesus, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado. Foi assim que Abraão chegou no pé de monte, levou seu servo e disse para o seu servo: ficai aqui, orai aqui, ficai, que nós iremos e voltaremos. Ele falou no plural. Ele tinha certeza que Deus ia prover para si o cordeiro. E quando Abraão subiu ao monte, amarrou o menino, tampou as vendas dos olhos, aleluias, preparou a lenha no altar e amarrou o menino. E quando Abraão estava para imolar o menino, para matar o menino, uma voz do céu brandou: Abraão, não faça isso com